Vamos agora, gente, fazer a questão 5 da prova discursiva do IME 2025. Se você perder alguma questão anterior, confere a playlist do canal, tá tudo resolvido lá. Gente, a questão 5 é uma questão que, a princípio, parece muito fácil, mas ela é mais geral, tá? Olha só. Prove que o volume de um prisma triangular é igual ao semiproduto da área de uma face lateral pela distância desta face à sua aresta oposta. Isso, gente, se você fizer para um prisma reto e o triângulo da base for um triângulo equilátero, fica óbvio, né? Só que isso tem que ser geral, então o prisma tem que ser um prisma oblíquo com um triângulo qualquer na base. E dá para fazer usando uma geometria raiz ali, tudo certo, eu traço um monte de altura, uns segmentos ali e sai. Só que tem um jeito muito elegante de fazer, e eu acho legal trazer aqui, que é usando álgebra linear, usando, no caso, vetores, né? Usando álgebra de vetores e seus produtos escalar e vetorial. E eu acho que é bacana trazer isso porque eu já resolvi questão do IME usando cálculo. É aceito usar conceitos de vetores, cálculo, enfim, na prova. Então, acho que eu vou fazer dessa forma até para vocês terem um pouquinho de familiaridade com o assunto, tudo bem? E vocês vão ver que, assim, é só definição das operações, não vou fazer nada demais. É só um jeito bem elegante de trazer isso, ok? Então, acho que é bacana. Então, vou desenhar aqui o prisma, começar com ele aqui. É algo mais ou menos aqui assim. Vou colocar a outra base bem aqui, não alinhada, né, para não ter nenhuma particularidade. Então, esse aqui é o nosso prisma. E eu vou falar, gente, que ele é determinado por três vetores. Esse cara aqui, esse e esse. Esse cara aqui eu vou chamar de U, esse aqui de V e esse aqui de W. Tudo bem? E aí, gente, isso aqui é fato conhecido da álgebra de vetores. O volume de um prisma, ele é metade do produto misto desses vetores, tá? Então, eu vou primeiro só escrever isso. Então, o Vzão, não um Vzinho, tá? Ele é igual a metade do produto misto, que no caso vai ser módulo, aliás, módulo não, isso é V vetorial U escalar com W. O que acontece, gente? Só para explicar mais ou menos. O produto vetorial de dois vetores é um terceiro vetor. E aqui, só para ficar coerente, tá? É U vetorial V, se for para ser bem, bem correto na operação. O produto vetorial de dois vetores dá um vetor que é perpendicular a esses outros dois. Então, o que acontece? Se eu preciso de um vetor perpendicular a V e U, vai ser exatamente esse cara. Opa, esqueci da ferramenta. Vai ser exatamente esse camarada daqui. Tudo bem? E, claro, ele pode estar para cima ou para baixo, mas para ele estar para cima, tem que fazer U vetorial V. A ordem importa. Se eu fizer V vetorial U, ele estaria para baixo. Nesse caso aqui, ele está para cima. Vou só escrever ele aqui. Então, isso aqui, chegando um pouquinho para baixo, todo mundo. Isso aqui é exatamente U vetorial V, tudo bem? Ele é perpendicular, tá? Então, olha só, isso aqui, fazendo assim, ó, isso aqui é 90 graus, tá? E, aliás, eu vou fazer para cá aqui, com esse, mas também é perpendicular ao U ali, tudo bem? E o comprimento dele, o tamanho dele, dá justamente a área do paralelogramo formado por esses dois caras. Então, dá essa área aqui, tudo bem? O que acontece? Como a área da base do prisma é metade da área desse paralelogramo, então eu tenho aqui metade do produto vetorial escalar com W. Porque o que dá o produto escalar, gente? É simplesmente o seguinte, é esse cara, o comprimento dele, vezes a projeção do vetor W em cima dele. A projeção do vetor W é justamente essa altura aqui. Vocês concordam? Dá justamente isso. Então, fecha a conta, né? Da área da base vezes a altura. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, olha só. Isso aqui é o W. E aí vocês devem estar pensando assim, como que isso me ajuda no problema, né? Vocês vão ver. Olha só. Aqui, gente, esse ângulo aqui embaixo é o ângulo entre V e U. Eu vou chamar isso aqui de alfa, tudo bem? Esse ângulo entre W e o produto vetorial, eu vou chamar de θ, ok? E como isso aqui é 90 graus, esse angulinho aqui, ó, observem só, ele tem que ser 90 menos θ, concordam? Então, pegando ele aqui, isso aqui vai ser, eu vou apagar o 90 graus, tá? Porque já deu para entender. Esse cara aqui é 90 menos θ, ok? Vamos só chegar o V
para lá. Esse aqui é o 90 menos θ. E esse camarada aqui é o V. Tudo bem? E agora eu só vou desenvolver essas expressões. Então, o que acontece? Isso aqui é igual a... E a gente tem que saber uma coisa. Vai dar meio, claro. O produto vetorial, se eu pegar o módulo dele, é a mesma coisa de a área de um paralelogramo, né? Então, lado vezes lado, seno do ângulo entre eles. Então, vai ficar o seguinte. Módulo de U vezes módulo de V vezes seno de alfa, ok? E o produto escalar de dois vetores é módulo de um vezes módulo de outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, é só multiplicar isso aqui por módulo de W vezes cosseno do θ. Tudo bem? Só que, gente, eu posso simplesmente falar que cosseno θ é o seno do complementar, certo? É o seno de 90 menos θ. Então, isso aqui é meio de... Já escrevendo numa ordem conveniente, tá? Vai ficar assim, ó. Módulo de V seno... É o V mesmo isso. Módulo de V seno alfa vezes módulo de U vezes módulo de W vezes seno de 90 menos θ. Tudo bem? Por que isso é útil? Olha só, gente. Se eu olhar essa face aqui da frente, ela é um paralelogramo que é formado pelos vetores U e W, e o ângulo entre eles é 90 menos θ. Então, módulo de U, módulo de W, seno do ângulo entre eles, dá justamente a área desse paralelogramo. Vocês concordam? Que é a área da face. Ok. E agora, olha só, gente. A distância entre essa face e a aresta oposta é justamente esse camarada aqui, ó. Justamente isso daqui. Vocês concordam? Isso aqui que eu vou chamar de D. Distância é a menor distância, então é perpendicular, certo? Isso aqui é 90 graus. E se vocês olharem, D, eu vou escrever isso aqui em cima, D é exatamente o módulo de V vezes o seno de alfa. Vocês concordam? É a projeção do alfa no cateto oposto. Concordam? Então, isso aqui é exatamente a distância até a aresta oposta à face. Então, isso aqui fica exatamente a distância da face até a aresta oposta vezes a área da face sobre 2, que é o semiproduto dos dois caras que ele pediu, ok? É o semiproduto da área de uma face lateral pela distância dessa face à aresta oposta. Olha como isso sai assim, ó, sem fazer nenhuma conta, né? Só usando o conceito de produtos entre vetores. Sai muito elegante, na minha opinião. Tudo bem? Então, é um jeito bem clean de fazer a conta. Você tem que ter esse conhecimento, mas é bastante útil quando você tem uma geometria difícil, tá? Quando é uma geometria muito geral, que você precisa lidar com grandezas genéricas, né? Então, assim, área de uma face, distância, né? Você pensar em vetores nessa hora pode ser bastante útil. Então é isso. Questão 5 é uma prova. Está aprovado, né? Vamos colocar aqui o nosso famoso como queríamos demonstrar, né? E é isso aí. Questão 5 está feita.